Eu gostaria de trazer uma reflexão de algo que aconteceu na minha vida há muito tempos atrás. Eu trabalhava em uma escola e nessa escola tinha uma parte que era composta de algumas plantas e outras eram impossibilitadas de tê-las porque era barro, era um terreno que não, pela perspectiva humana, não tinha possibilidade de gerar vidas. Em um determinado momento, chegou um companheiro de trabalho e depois de alguns dias, ele chega no trabalho com a machadinha. Curioso, eu perguntei: Valdir, o que é que tu vai fazer? Ele disse: eu vou fazer um jardim aqui. Só que a parte que ele disse que ia fazer o jardim era uma parte de barro, era uma parte que quem é agricultor talvez até entenda melhor a linguagem que eu vou dizer. Aos olhos humanos era uma terra improdutiva. Mas Aldir era um daqueles cara visionários. Conseguia encontrar beleza onde ninguém conseguia ver. E não foi um dia, dois, foram vários dias. Aldir, com a sua enxadinha nas mãos, começou a fofar aquela terra. Eu ficava olhando e eu ficava questionando: meu Deus, como ele pode pensar que daí pode surgir um jardim? E dia após dia, fofando aquele barro, fofando, amaciando, massageando aquela terra, Aldir semeou sementes, plantou plantas naquele lugar. Pois pasmem vocês, não é que virou um jardim? Não é que aquela terra que para mim era improdutiva, que para mim não servia de nada, se transformou num belo jardim? Porque aquele homem, ele se dispôs a cuidar daquela terra, trabalhar aquela terra improdutiva para que ela se tornasse fértil, para que ela pudesse produzir sementes, pudesse germinar. Aldir, para mim, foi um exemplo, foi um instrumento que Deus usou para falar a minha vida. Não existe terra improdutiva. Não existe semente que não possa produzir quando ela é lançada em uma boa terra. E se a terra ela não está produzindo bem, adube-a com os recursos necessários para que ela possa produzir. Na vida da gente também não é diferente. Quantas as vezes, ou quantas são as vezes que nós desistimos de algo porque achamos que é difícil demais. E nós não queremos dedicar o tempo necessário para que possamos desenvolver o talento ou habilidade para que aquilo possa produzir frutos no futuro. Lembro que o trabalho do meu amigo Aldir não foi de um dia nem de dois, foram de semanas trabalhando, regando para que aquela terra pudesse produzir frutos. E a lição que eu gostaria de trazer para mim e para a sua vida, neste dia: não desista dos seus sonhos, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus projetos pessoais. Não desista da sua faculdade. É tempo de nós começarmos a regar e adubar aquilo que acreditamos, aquilo que sonhamos. Há um tempo de Deus para mim e para a sua vida e que nós não podemos negar. A palavra do Senhor, ela é fiel e é verdadeira. Quando o Senhor Yeshua, ele diz lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz: e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas.
Então esse é um tempo de, pela fé, semearmos princípios e valores naquilo que cremos e acreditamos. Aprenda com essa lição como eu aprendi, que não existe terra improdutiva, existe terra não trabalhada. Terra essa que, se for bem trabalhada com os adubos necessários, ela vai produzir frutos. Eu fui transferido para um outro local, mas eu saí dali e eu pude contemplar um jardim onde a terra era improdutiva. Não deixe que palavras proferidas por alguém que não acredita em você desmotive você de crescer e de ser quem você é. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem fizer uso da palavra comerá do seu fruto. Talvez seja esse o tempo que Deus tem separado para você, para que você volte a sonhar, volte a acreditar. Gere em oração os seus sonhos e as suas perspectivas. Eu não poderia terminar sem lembrar do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de Deus tremendo que teve um grande desafio. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando desafia os profetas de Baal, diz a Bíblia que no capítulo 17, um pouquinho antes, ele tinha dito uma palavra profética sobre aquela terra, que conforme a palavra dele, não cairia chuva. E houve um processo no capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal, há uma vitória, o rei Acabe está em busca dele para querer destruir a vida dele, porque para que ele revertesse aquela palavra, na verdade, revertesse aquela palavra que ele tinha dito, para que voltasse a chover. E após ter desafiado os profetas de Baal e os vencido, diz a Bíblia que ele diz ao rei Acabe, olha, vai para casa que vai chover. Mas o céu estava azul, não havia possibilidade de chuvas. Mas a Bíblia diz que aquele homem, após dizer aquela palavra para o rei Acabe, ele vai para o monte. Sabe fazer o quê? Orar, gerar um milagre. Diz a Bíblia que ele diz para o seu servo, vá na direção do mar e veja o que você está vendo. E ele diz, vai uma vez e volta e diz, eu não vejo nada, Senhor. Ele diz, faça isso 7 vezes. E quando volta na 7ª vez, a Bíblia diz que ele diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele, quando vê aquela nuvem do tamanho, ele escuta o relato daquele jovem, ele diz, diga ao rei Acabe, corra, diga a ele que se apronte e suba na sua carruagem, porque está vindo uma grande tempestade, está vindo uma grande chuva. E o que me encanta é que após a palavra do profeta, diz a Bíblia que a terra, aquele ambiente escureceu, as nuvens se tornaram negras e caiu uma forte chuva. Então, pensa, se você tem uma palavra de Deus na sua vida que foi liberada por um homem ou uma mulher de Deus, é tempo de você entrar no seu quarto e gerar milagres através da oração. Fazer como o rei Elias, a palavra foi dita e ele foi gerar o milagre no coração do Senhor. Só não desista. Recebeu uma palavra profética, tem uma palavra de bênção de vitória. Não cruze os braços. É hora de você guerrear através de oração para que o milagre de Deus se manifeste e você possa ser agraciado e agraciada com a sua vitória. Creia nisso. Deus te abençoe.